Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Bora Mundo, vamos a mais uma aula de história. Estamos continuando falando sobre a Revolução Russa. Falamos da última etapa, Guerra Civil, foram 3 etapas, agora a terceira etapa já é do final da Guerra Civil, tá? É quando vai se organizar o novo governo. Agora nós vamos falar de uma outra etapa, que é a consolidação do poder soviético. Então, fizeram aquela organização que nós vimos no vídeo passado. Se você não viu, quando acabar o vídeo aqui, vai ter lá a playlist para você consultar os outros vídeos. Então, depois daquele movimento, vai ter a consolidação, vai ficar consolidado. E é isso que a gente vai ver. Consolidação do poder soviético após Lenin. A ditadura de Stalin. Vamos falar de um novo período, beleza? Vamos ao texto, faz as suas anotações, eu vou fazendo as pontuações. Vamos lá. Terminada a Guerra Civil, a economia e a sociedade russas estavam arrasadas, dada a enorme queda de produção agrícola e industrial. A população sofria com a falta de alimentos. Havia o perigo de novas rebeliões internas devido à grande insatisfação popular. O grande desafio do governo era vencer a fome, recompor o ânimo popular diante de tanto sofrimento e estimular o crescimento da economia. Como nós vimos antigamente, galera, muita coisa ficou ruim no processo da Revolução Russa, não por causa da Revolução Russa. Como nós vimos anteriormente nos outros vídeos, para não me alongar, a guerra deixou o país com poucos recursos. Fez o país cair numa pobreza pior do que já estava devido à industrialização russa. Então, tinha uma insatisfação. Por mais que a Rússia trouxe de volta, saiu da Primeira Guerra Mundial, trouxe soldados de volta, isso faz com que você não perca mais dinheiro com a guerra. Mesmo com todas essas mudanças, ainda tinha o resultado de todo o transtorno da Primeira Guerra Mundial, do envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial e da pobreza que estava na Rússia naquele momento. Próximo texto, NEP. O governo soviético abandonou então o chamado comunismo de guerra, período em que a economia dos países esteve totalmente sob o controle governamental. Para construir a nação, adotou em março de 1921 a nova política econômica, que é NEP, nova política econômica, com algumas medidas que foram vistas como retorno a práticas capitalistas. Permitiu-se a liberdade de comércio interno e de salários, a criação de empresas privadas e os empréstimos de capitais estrangeiros. Cabia aos estados a supervisão geral da economia e o controle de setores vitais, como comércios exteriores, sistema bancário e indústrias de base. Quer dizer, eles deram um passo para trás para quê? Para dar um revigor à economia, principalmente vinha economia de fora, dar uma reorganização ali, mas tudo de forma controlada, beleza? Nada assim ao Deus dará, não. As medidas que nós vamos tomar, a gente vai controlar a dinâmica delas de forma interna. Próximo texto. Ditadura do Partido Comunista. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre a ditadura do Partido Comunista que eu já expliquei em vídeos anteriores. Lembrando aqui que nós estamos falando da ditadura do Stalin. Nós não estamos falando da ditadura do Lenin, mas do Stalin. No plano político, o governo soviético reagiu duramente às oposições internas e externas. Quem discordasse das orientações do Partido Comunista era considerado inimigo da Revolução e traidor da pátria. Esse processo de restrições à liberdade levou o governo, em 1921, a proibir todas as oposições políticas e a unificar todos os sindicatos dos trabalhadores sob o comando do Partido Comunista, e se tornou o único partido autorizado a funcionar no país. Em abril de 1922, Joseph Stalin, que ele vai viver de 1879 a 1953, foi nomeado, olha só, isso aconteceu em 1922, foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista e prosseguiu combatendo as oposições políticas, incluindo as vozes discordantes que existiam dentro do próprio partido. Em dezembro desse mesmo ano, durante o Congresso Pan-Russo dos Soviéticos, foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a tão famosa URSS, certo? Você conhece isso daí. Então, foi formada nesse período aqui. E como foi a formação da URSS? Vamos entender mais um pouco. Vamos ao texto. No início, a URSS era formada pelas repúblicas da Rússia, Ucrânia, Rússia Branca e Transcaucásia. Posteriormente, juntaram-se a elas as repúblicas do Uzbequistão,
e Turcomenistão em 1924 e do Tajiquistão em 1929. A URSS passou a ser controlada por membros das diversas repúblicas. O órgão máximo do governo era o Soviete Supremo, que era o legislativo, que legislava, controlava o sistema de leis ali naquele momento, ao qual competia eleger um comitê executivo, que era Presidium. O comitê executivo é o que executa essas leis, tá certo? Essas diretrizes. Dirigido por um presidente com a função de chefe de Estado. Essa era a estrutura da formação. Entre as principais tarefas do governo da URSS estavam o planejamento da economia, a defesa militar da União e a definição política internacional. Quer dizer, eles tinham que definir como é que ia ser a política internacional. Não só a política nacional, mas a internacional, de como é que vão lidar com o resto do mundo, pensando e lembrando que o resto do mundo era praticamente liberal. Com Stalin, o Partido Comunista da União Soviética, o PCURSS, passou a dominar a sociedade soviética. As ordens do partido tornou-se inquestionáveis e todos deveriam se submeter a elas. Bom, o que a gente viu até aqui foi o seguinte: o que a gente vai perceber nesse momento aqui é que tem a revolução, tem o estabelecimento do Partido Operário como liderança, eles vão se organizar e depois da primeira organização, no segundo momento, vai começar uma organização burocrática que vai vir através do Stalin, que é um outro líder do Partido Comunista, né? É um dos que estavam ali em uma certa liderança na militância. Só que ele vai vir com uma nova dinâmica muito mais restrita, que é uma ditadura do proletariado, mas ele vai vir com algo muito mais restrito, que vai fugir das dinâmicas de progressão de uma democracia. E isso vai ser um problema. Numa história mais refinada, mais prolongada, numa história mais profunda, a gente vai ver que vai haver um embate com o Lenin, com o Trotsky, eles vão se desfazer de uma certa união política, vão ficar um contra o outro nas suas posições políticas, e aí vai acontecer todo um embate entre eles. Por que é importante você saber isso? Para você entender que a política do Trotsky, a política dita comunista do Trotsky, não é a mesma do Lenin, é muito parecida. Só que o mais importante ainda é que o Stalin tem uma política socialista comunista diferente do que é para ser o socialismo e o comunismo. A política dele, ela vai de um socialismo comunismo e na verdade ela traz uma espécie de fascismo, né, ali com ela. Então é uma coisa diferente do comunismo e do socialismo que nós conhecemos marxista, tá bom? Não é a mesma coisa, isso é importante. E por não ser a mesma coisa é que a gente vai ver que vai ter um embate. O que se estabeleceu aqui então por uma organização foi uma burocracia estatal que vai vir aí, tá, dos mandos do Stalin, certo? Mas ainda assim vai ser conhecida como uma ditadura do proletário. E esse é o resumo simples desse momento, certo? Nós vamos ter um próximo momento para os próximos vídeos, a gente vai ver exatamente sobre a disputa pelo poder e a ditadura stalinista, que você vai ver que tem uma diferença e vai ser bem interessante. Espero que você tenha curtido, você tenha gostado. Meu, se você estudou tudo, viu tudo até aqui, escreve aí a formação da URSS aqui nos comentários, que eu vou saber que se você chegou até o fim, eu vou dar aquela comentada. Tamo junto, compartilha o vídeo, se inscreve, vem, quando acabar pega bem a playlist, tem outros vídeos para você estudar e até o próximo vídeo. Valeu!